meu interesse pela ciência surgiu quando eu era bem novo ainda, né? Eu sempre fui muito bom de matemática. Então isso quer dizer, eu dizia quando era criança, né, que eu queria ser professor de matemática, né? E acabei virando professor de física, né? Então não foi muito diferente, né? O interesse pela ciência me trouxe para o curso de Física da Universidade de São Paulo, tá certo? Eu acabei fazendo o curso de Física aqui. Aqui no curso de Física eu fiz amizade com... eu tive um relacionamento muito bom com o professor Abraão de Moraes, que é um dos antigos diretores desse instituto. E quando eu estava no segundo ano, o professor Abraão de Moraes me convidou para um emprego de técnico nesta instituição. Acabei me formando e, depois de formado, então eu fui para a França fazer um doutoramento. Na França eu morei 5 anos, fiz o doutoramento e, no retorno, havia caça às bruxas na USP, né? E eu fui taxado de comunista e não tive emprego na USP. Não tive emprego para trabalhar aqui quando voltei. Mas, paradoxalmente, eu tive emprego no ITA, né? Eu fui trabalhar no Ministério da Aeronáutica, né? Em 1973 se criou o curso de pós-graduação do IAG, os tempos já estavam mais amenos e eu fui convidado a vir para o IAG. Eu fiquei um tempo, um pé em cada lugar, trabalhando aqui e trabalhando lá, e em 75 eu mudei definitivamente para São Paulo, e estou aqui no IAG até hoje. Dentro da astronomia, o meu interesse principal está ligado ao sistema solar. Quer dizer, desde a formação no doutoramento, eu me preocupei com problemas de dinâmica do sistema solar e variei muito os temas dentro da dinâmica do sistema solar. Comecei trabalhando com dinâmica de satélites, depois eu migrei para dinâmica de asteroides, foi quando eu ganhei um asteroide com o meu nome, né? Migrei para dinâmica de asteroides, depois começaram a aparecer os exoplanetas e eu migrei para o problema da dinâmica planetária e atualmente eu voltei um pouco à Terra e estou estudando problemas de marés. Com as marés, a pergunta é uma pergunta técnica, porque quem resolveu o problema das marés praticamente foi George Darwin, filho de Charles Darwin. Então, você vê, é uma coisa que já faz tempo. Quer dizer, o Darwin propôs uma teoria que permitia calcular a influência que as marés tinham no movimento orbital da Lua ao redor da Terra. Existe um pulo do gato na teoria do Darwin. Ele monta uma equação, né? E diz, bom, aqui está a equação do movimento, só que eu não vou usar esta equação. Eu vou introduzir um termo de atraso neste ponto. Então, lá num determinado ponto, ele põe um mais epsilon, mais um xzinho, né? Mais uma coisinha pequena, e tudo funciona muito bem com aquilo, ele consegue descrever os efeitos que vinham devido ao fato da Terra ou dos corpos celestes não serem fluidos perfeitos, serem fluidos que têm uma certa viscosidade, né? O filho do Darwin era tão gênio quanto o pai, tá certo? Mas do ponto de vista do físico que eu sou, isso eu sempre considerei insatisfatório. Então eu tenho tentado trabalhar numa teoria em que não tem nenhum termo colocado empiricamente dentro da teoria. Existem alguns fenômenos que não se consegue ainda explicar, né? E eles são um objetivo longínquo, né? De ser resolvido. Por exemplo, existem os vulcões de Io, né? Os vulcões de Io, a teoria do Darwin explica perfeitamente. O que acontece? Io está numa órbita elíptica,
essa órbita elíptica é forçada por outros satélites de Júpiter. Quer dizer, Io não está se movendo no movimento circular, mas no movimento elíptico. Ele às vezes está mais próximo do planeta, às vezes ele está mais afastado do planeta. Isso faz com que a forma dele, com uma maré muito forte, se estica um pouquinho, se estica menos um pouco. Volta a se esticar, volta a se desesticar. Esse estica, desestica, gera calor no interior de Io. E esse calor cria vulcões na superfície de Io. Né? Quando se olha a superfície de Io, se vê um monte de vulcões. Né? As imagens de Io mostram esses vulcões muito bem. Né? Já existem outros corpos, né? Por exemplo, um satélite de Saturno, Encélado, que tem esse Encélado possui um geyser, existe um jato de líquido saindo, provavelmente de água. Né? Para isso precisa muito calor. E não há teoria que explique de onde vem esse calor. Não pode ser um calor primordial, tá certo? Não pode ser um calor vindo da radioatividade dos minerais, porque essas coisas, né? Encélado é um satélite pequeno, ele já não deve ter guardado quase nada do calor que tinha quando ele se formou. Né? Então, tem que ser maré. Mas como? Isso, quem sabe se vocês me entrevistarem daqui a uns 5 anos, eu saiba dizer qual é a resposta. Hoje eu ainda não sei. Eu sempre acho que a principal utilidade é o crescimento humano, tá certo? O que nós crescemos com o que nós sabemos, tá certo? Mas isso não bastaria se nós crescêssemos e aprendêssemos uma porção de coisa e isso não tivesse aplicação no cotidiano das pessoas. A aplicação no cotidiano das pessoas também é difícil fazer uma lista, porque qualquer um desses repertórios que a gente recebe pela internet, por exemplo, contando as últimas novidades, traz 10, 15, 20 aplicações a cada vez que eles divulgam um boletim novo. Né? Quer dizer, também vem na mesma velocidade vertiginosa que as descobertas. Né? Eu acho que eu tive 2 grandes influências na minha formação. Né? A primeira foi deste meu tio, que tinha sido aluno de Humboldt, né? e que me iniciou nas coisas da ciência ainda como secundarista. Né? E depois o professor Abrão de Moraes, com quem eu trabalhei 4 ou 5 anos antes de ir para o exterior fazer o doutoramento. Olha, se alguém está querendo fazer uma carreira científica, a sugestão que eu dou é que prepare-se para trabalhar bastante, certo? Quer dizer, sem conhecimento não existe ciência.